Se o homem que envergonhou publicamente sua esposa grávida não tivesse ideia de que ela poderia destruir sua carreira com um único segredo, então quem era realmente impotente naquele salão de baile? A mulher que carregava uma nova vida ou o homem cego pelo próprio ego? Dava para ouvir as risadas antes mesmo de ver as luzes. O Grand Regent Hotel estava vivo naquela noite. Música, copos tilintando, mil estranhos brilhantes, todos reunidos sob um cristal. Lustre tão grande que poderia engolir a lua. Mas o verdadeiro espetáculo não era a música, nem os vestidos, nem mesmo o mar de champanhe. Foi um momento que assombraria todos que o testemunharam, repetido inúmeras vezes em 1 milhão de sussurros. Conversas por meses. O momento começou com uma única frase fria, que cortava o ar do salão com mais força do que qualquer faca. Quem iria querer uma mulher grávida? A voz era masculina, alta, o suficiente para silenciar qualquer conversa próxima. Os convidados congelaram no meio do riso e do brinde, seus rostos se virando como um só para a fonte do drama. No centro do piso de mármore, sob o brilho frio do lustre, estava um homem em um smoking de $1000. Grant Benson, todo sorriso presunçoso e queixo de Hollywood, segurando a corte. Como um rei autoproclamado. Sua mão estava enrolada em um copo de cristal, e seu outro braço, como se estivesse em uma piada cruel, estava enrolado em uma mulher que definitivamente não era sua esposa. Ela era mais jovem, escultural, um vestido vermelho, pintadas em seu corpo, os olhos brilhando com algo entre triunfo e crueldade. Mas ninguém estava olhando para ela. Todos os olhos se voltaram para a porta onde uma mulher, muito grávida, com as bochechas coradas com uma mistura de vergonha e indignação, ficou imóvel, sua mão delicada pressionada contra a barriga como se estivesse se segurando. Ela estava vestida com elegância simples, cabelos presos em um nó, olhos brilhantes, mas intactos. Esta era Laia Earhart. Todos a conheciam. Ou pelo menos achavam que conheciam. Ela era esposa de Grant, aquela com quem ele desfilou em eventos de caridade, mencionado em entrevistas. Aquele que as páginas da sociedade chamavam de coração da família Benson. Durante anos, ela foi a presença tranquila e sorridente ao lado de Grant. Aquela que fazia a cobertura deles parecer um lar, e não apenas mais um investimento de luxo. Mas, naquela noite, ela não era uma preocupação secundária de ninguém. Esta noite ela era o centro do mundo. Dava para sentir o silêncio se espalhando de onde ela estava. Quase dava para ouvir-o. Uma inspiração coletiva. Alguns pensaram que ela se viraria e correria. Outros esperavam lágrimas, um colapso, um desmaio. Mas Laia não se moveu. Nem mesmo quando a nova namorada de Grant, uma mulher que nunca havia experimentado um coração partido, soltou um grito abalado. Uma risada que quebrou ainda mais o silêncio. Deveria ter sido uma celebração. O gala anual da City Hope. Foi a noite em que a cidade inteira compareceu. Políticos, COR, ricos e abastados, novos influenciadores e câmeras por toda parte. Laia chegará sozinha, caminhando lentamente, com a mão apoiada protetoramente na barriga inchada. Vestia um vestido de seda azul claro. Discreto, mas elegante. Foi uma gravidez difícil, meses de consultas médicas, preocupações e noites sem dormir. Noites. Mesmo assim, ela disse a si mesma, esta noite você vai sorrir. Esta noite você apoiará Grant. Ele precisa de você. Ela nunca. Eu esperava por isso. As palavras de Grant ecoaram. Impossível ignorar. Quem iria querer uma mulher grávida? Sério, Laia, olha só. Você mesmo. Este não é o momento nem o lugar. Vá para casa. Estou seguindo em frente. Os lábios do acompanhante se curvaram, e alguns dos espectadores reprimiram risadinhas nervosas. A humilhação foi crua, pública e brutal. Os olhos de Laia encontraram os de Grant, em busca de algum sinal. Remorso, vergonha, arrependimento. Não havia nada além de indiferença. Ela percebeu então que o homem que ela amara não existia mais. Em seu lugar estava um estranho, alguém que se deleitava com a sua dor. Mas a humilhação não era a única coisa nos olhos de Laia. Se você olhasse de perto, você veria algo mais piscando sob a superfície. Não apenas desgosto, mas uma perigosa e constante resolução.
Porque Laia Hart não era uma esposa grávida qualquer. Ela era uma mulher com segredos e poderes que Grant Benson nunca se preocupou em entender. Ele havia se esquecido de quem ela realmente era. Por anos, Laia desempenhou o papel que ele queria. Ela desistiu de sua própria carreira, deixou de lado suas ambições e se encolheu para se encaixar na sombra de Grant. Ela suportou as noites mal dormidas, os rumores sussurrados, as piadas desdenhosas sobre pequenas esposas e trabalho feminino. Ela até se convenceu de que este bebê o salvaria, que traria juntos novamente. Mas agora, enquanto sua humilhação enchia o maior salão de baile da cidade, algo dentro dela mudou. A dor ainda estava lá, crua e consumidora. Mas era unido por algo mais, uma clareza feroz, quase ofuscante. Pela primeira vez, ela viu Grant não como seu marido, mas como seu inimigo. Ele tinha feito sua escolha, e ela também faria. A mente de Laia voltou aos dias antes de conhecer Grant. Seu próprio sobrenome, o legado que ela havia trancado, os bilhões que ela. O império do avô havia se acumulado silenciosamente. Durante anos, ela manteve essa parte de sua vida escondida. Ela queria alguém que a amaria pelo que ela era, não pelo que possuía. Mas o tempo de se esconder havia acabado. Ela não iria embora. Derrotado. Nem esta noite, nem nunca. O silêncio no salão tornou-se insuportável, esticado como um arame. Grant, alheio, voltou-se para sua amante, erguendo o copo como se tivesse conquistado uma vitória. Mas ele não percebeu. Os olhares trocados entre os convidados, aqueles que se lembravam do nome de solteira de Hila, a maneira como seus olhos pareciam endurecer em aço. E então, quando o coração de Hila ameaçava se partir, alguém saiu da multidão. Um homem alto, bem vestido, irradiando confiança silenciosa e poder inconfundível, caminhou direto para o lado de Laia. Por um momento, ninguém o reconheceu. Então os sussurros começaram. Esse é Adrian Westfield, o bilionário. Por que ele está aqui com ela? Ele ofereceu o braço a Laia, pronto para mostrar a eles quem você realmente é. Laia sentiu uma vez, com o queixo erguido, e pegou a mão dele. Naquele instante, a narrativa mudou. Laia estava. Não era mais a esposa abandonada e humilhada. Ela era algo muito mais perigoso. Uma mulher sem nada para perder e tudo pelo que lutar. E enquanto eles passavam por Grant, cuja confiança presunçosa vacilou pela primeira vez. Naquela noite, você quase podia ouvir o início de uma lenda. Esta noite, a história estava apenas começando. Começou. Para a maioria das pessoas naquele salão, Laia Hart sempre foi uma ideia secundária. Ela era o tipo de mulher que as pessoas descreviam como simpática ou quieta. Uma mulher que nunca levantava a voz, nunca fazia uma cena, nunca usava nada chamativo o suficiente para aparecer nas páginas da sociedade. Ela era educada, cuidadosa, o tipo de pessoa que pediu desculpas quando alguém esbarrou nela. Durante anos, foi exatamente assim que ela quis. Desaparecendo no fundo. Sentia-se seguro, especialmente numa cidade onde ser visto podia significar ser julgado, invejado ou destruído. Mas se tivessem se dado ao trabalho de olhar mais profundamente, poderiam ter visto uma história diferente. Eles poderiam ter notado a Laia tinha 32 anos. Ela cresceu em Boston, filha única de mãe que trabalhava em 2 empregos e ainda encontrava tempo para ensinar a filha sobre gentileza e coragem. A mãe de Laia, Anne Hart, nunca teve muito, mas deu a Laia tudo o que importava: honestidade, cordialidade e a crença de que você poderia. Recomece sempre que for preciso. Laia aprendeu cedo a se virar, a consertar roupas rasgadas, a cozinhar com sobras, a sorrir através da decepção. Ela se tornou uma especialista em esconder a tristeza. Fingir que estava tudo bem, mesmo quando não estava. Era uma habilidade que lhe seria muito útil quando conhecesse Grant. Laia sempre foi ambiciosa, embora nunca tenha se gabado disso. Ela conseguiu se formar na faculdade com bolsas de estudo e empregos de meio período, formando-se entre as melhores da turma em economia. Ela sonhava em trabalhar em uma organização sem fins lucrativos. Finanças, ajudando os outros como sua mãe havia feito, fazendo a diferença em um mundo que às vezes parecia desfavorável. Mulheres gostam deles.
Após a formatura, ela conseguiu um emprego como analista em uma fundação de caridade. O salário era modesto, mas ela estava feliz. Ela alugou um apartamento minúsculo com piso rangente, mantinha uma prateleira cheia de livros usados e decorava com arte de brechó. Ela conheceu Grant em um evento de arrecadação de fundos para hospitais infantis. Ele era charmoso, magnético e notou ela de uma forma que poucos outros já fizeram. No começo, ele parecia bom demais para ser verdade. Um homem que enchia uma sala de risos, que se lembrava dos mínimos detalhes da vida dela, que a trazia flores silvestres da loja da esquina só porque sim. Quando ele a convidou para sair, ela sentiu como se ela estivesse em um sonho. Por um tempo, foi perfeito. Mas os sonhos têm um jeito de... Virando-se, Elijah rapidamente descobriu que Grant não era quem fingia ser. Os primeiros sinais de alerta foram leves. Um comentário afiado sobre seu vestido simples em uma festa, uma risada desdenhosa quando ela compartilhou suas dificuldades no trabalho, uma sutil pressão para largar o emprego e se concentrar em ser esposa. Grant, ela percebeu, não queria uma parceira. Ele queria alguém para orbitar ao redor dele, para aumentar seu ego, para nunca ofuscar ou ser mais esperto que ele. Mesmo assim, ela tentou fazer funcionar. Ela se convenceu de que o amor era sobre compromisso, que as falhas de Grant eram apenas sinais de estresse ou ambição. Quando se casaram em uma cerimônia suntuosa, Laia usava o colar da mãe como um lembrete para manter os pés no chão, mesmo com o mundo girando vertiginosamente ao seu redor. Ela disse a si mesma. Ela teve sorte de ter tudo o que sempre quis. Mas a solidão se instalou. Grant passou cada vez mais tempo no escritório ou em jantares de negócios que se estendiam até altas horas da madrugada. O apartamento que antes parecia mágico começou a parecer uma gaiola dourada. Os dias de Laia se transformaram em uma rotina de recados, comitês de caridade e longas noites silenciosas esperando por um marido que raramente voltava para casa. Quando ela descobriu, ela estava grávida, tudo mudou. Por um momento, ela sentiu esperança novamente, uma chance de construir uma família de verdade, de reescrever a história de sua própria infância. Ela imaginou os três juntos, o riso ecoando por suas apartamento, um sentimento de pertencimento que sempre lhe escapou. Ela contou a notícia a Grant em uma manhã ensolarada, suas mãos tremendo de excitação. Sua reação foi, na melhor das hipóteses, morna. Ele disse todas as coisas certas, mas ela podia ver em seus olhos o medo, a decepção, o ressentimento. Ele queria uma esposa troféu, não uma mãe. Mesmo assim, Laia tentou se manter positiva. Ela decorou o quarto do bebê ela mesma, pintou pequenas nuvens nas paredes, leu livros de bebê até tarde da noite, mas Grant ficou mais frio. As viagens de negócios se multiplicaram. Os telefonemas ficaram mais curtos, o silêncio ficou mais longo. Quando ele começou a ficar fora até tarde com seu novo assistente, Laia sentiu a velha dor em seu peito crescer em algo quase insuportável. Ela o confrontou gentilmente uma vez, perguntando se havia algo errado. Ele riu. Não seja tão sensível, Laia. Talvez se você cuidasse melhor de... Se eu fosse você, não teria que me esforçar tanto. Ela nunca mais tocou no assunto. Mas Laia era mais forte do que qualquer um imaginava. Ela escondeu sua dor, compareceu a todos os eventos com um sorriso de prática e se apoiou na única coisa que sempre soube: resiliência. Quando sua mãe faleceu inesperadamente durante o segundo trimestre da gravidez, Laia ficou sozinha no mundo. Ela lamentou em silêncio, segurando a barriga à noite e sussurrando promessas ao filho que ainda não havia nascido. Você nunca se sentirá sem amor. Você nunca se sentirá sozinho. Ela não contou a ninguém sobre a herança que recebeu. Ela não. Conte a Grant que sua mãe investiu discretamente em ações durante anos, transformando centavos em milhões. Laia colocou o dinheiro em uma conta separada em seu nome de solteira, um escudo secreto caso ela precisasse proteger a si mesma e a sua criança. Acontece que ela precisaria muito mais cedo do que pensava. Agora, de pé no centro daquele deslumbrante salão de baile, cada ferida e cada sacrifício foram expostos. Mas havia algo novo dentro dela. Uma faísca que não podia ser apagada. Ela não era apenas uma esposa grávida. Não, não mais. Ela era uma sobrevivente.
E logo o mundo veria o quão perigosa uma sobrevivente pode se tornar. O gala da City Hope era mais do que apenas uma festa. Era o tipo de evento para o qual as pessoas no mundo de Laia passavam meses se preparando e anos falando sobre o que aconteceu depois. Não se tratava apenas de arrecadar dinheiro para crianças doentes ou dos vestidos de grife mais recentes. Era um teatro público de poder, um lugar onde acordos eram sussurrados atrás de taças de champanhe, fortunas eram feitas e perdidas, com um aceno ou um sorriso, e as pessoas mais implacáveis da cidade podiam colocar máscaras e fingir que se importavam. Também era, para Laia Hart, o cenário de sua humilhação mais pública. A noite em que tudo o que ela havia escondido cuidadosamente foi exposto. Por fora, o Regent Hotel parecia saído de um filme. Um manobrista de luvas brancas escoltava Lamborghinis, Bentleys para seus lugares reservados. Paparazzi se aglomeraram atrás de cordas de veludo, gritando os nomes de qualquer pessoa de terno ou vestido de lantejoulas. O salão de baile em si era um mundo à parte da realidade em que Laia cresceu. Pisos de mármore, tetos de 20 pés pingando, luz cristalina e dourada saindo de um lustre do tamanho de um carro pequeno. Os garçons moviam-se silenciosamente, equilibrando bandejas de cavalos e pombos. E para onde quer que se olhasse, alguém tentava impressionar outra pessoa. Laia nunca pertenceu aqui. Não realmente. Mesmo quando ela estava casada com Grant, ela sempre se sentiu como uma convidada em sua própria vida. Não era a riqueza. Ela conhecia o dinheiro tão bem quanto qualquer um de essas pessoas, graças ao portfólio secreto de sua mãe. Eram as regras que ela não entendia. A maneira como as pessoas falavam. Sem dizer nada, as guerras silenciosas sobre quem se sentaria em qual mesa, quem vestia o quê, cujo sorriso era genuíno e cuja lâmina de barbear estava disfarçada. Ela entrou no salão de baile sozinha naquela noite, ciente de cada par de olhos. Virando-se para ela. Ela sentiu a escada em sua barriga primeiro. Sussurros correram pela sala como vento através de folhas. Algumas mulheres desviaram o olhar, envergonhadas, absorvendo a cena, esperando o desenrolar do drama. Antigamente, Grant a teria cumprimentado na porta, oferecendo o braço, puxando-a para perto das câmeras. Mas esta noite, ele já estava no centro da ação, sorrindo para seu próprio reflexo nos olhos de uma mulher que não era sua esposa. A cena aconteceu em câmera lenta. As palavras de Grant, quem iria querer uma mulher grávida, pairavam sobre a multidão como uma névoa venenosa. Nuvem. Sua amante, Marissa, naquele vestido vermelho bombeiro, agarrou-se ao seu braço e riu. Laia ficou imóvel, lutando contra a vontade de fugir, sentindo o coração bater tão forte no peito que quase abafou a música. Mas mesmo enquanto a humilhação queimava, uma voz mais fria e calma falou dentro dela. Lembre-se deste momento, sussurrou. Cada sorriso de escárnio. Cada sorriso, cada pessoa que te despreza esta noite, você vai mostrar a todos eles. A humilhação foi pública, mas não era privado. Em sua mente, a lembrança de como ela chegou ali se repetia em uma dúzia de detalhes dolorosos. Na semana passada, ela tentou falar com Grant. Disse a ele que estava com medo. A gravidez estava ficando mais difícil. Ela se sentia sozinha. Em vez disso, de conforto, ele a desprezou. Era isso que você queria, Laia. Ele zombou, olhando para ela como se fosse uma estranha. Não me inscreve para tomar conta de uma esposa cheia de hormônios. Tem um negócio para administrar. Era como se a vida que construíram juntos, as longas noites, os sonhos sussurrados, até mesmo as pequenas alegrias, significassem nada para ele. Ela percebeu, com horror crescente, que havia se tornado invisível em seu próprio casamento. Ele não nem tentava esconder o caso. Todos no círculo dele sabiam sobre Marissa, a nova assistente na imobiliária de Grant. Laia vira o jeito como Marissa olhava para o marido, o jeito como ela se encolhia quando Laia entrava em uma sala. Ela observara Grant tornar-se mais ousado, levando Marissa a cada vez mais eventos, ignorando os olhares, desafiando qualquer um a desafiá-lo. A traição foi forte, mas o isolamento foi ainda pior. O telefone de Lala vibrou com mensagens vazias de conhecidos. Você está bem? Estou pensando em você. Mas ninguém apareceu. Acabou.
Sua única amiga verdadeira naquela sala. Júlia estava presa no casamento de sua irmã. Por todo o país. Laia estava realmente sozinha. No entanto, algo estranho aconteceu naquele momento. Em vez de quebrar, ela percebeu que estava ficando mais forte. Era como se observar a si mesma de fora do próprio corpo. A vergonha desapareceu, substituída por uma raiva latente. Ela pensou em sua mãe, em como ela havia sobrevivido a coisas muito piores, em como ela sempre dizia: se você não pode mudar o ambiente, mude a si mesmo. Foi então no meio da gaiola brilhante que Adrienne Westfield apareceu. Adrienne era tudo o que Grant não era. Composta, silenciosamente poderosa e genuinamente gentil. Ele não se intimidou diante da vulnerabilidade de Ayla. Em vez disso, ofereceu-lhe o braço e um abraço suave e firme. Um olhar que lhe dizia que ela não estava sozinha. Por um segundo, a confiança presunçosa de Grant vacilou. Sussurros começaram novamente. Mais frenético desta vez, enquanto as pessoas tentavam entender a nova dinâmica de poder que se formava diante de seus olhos. Adrienne guiou Laia até uma mesa na frente da sala, reservada para VIPs, o lugar onde as verdadeiras decisões eram tomadas. Feito. Enquanto estavam sentados, ele se inclinou e falou baixinho só para ela. Você não. Você tem que ficar e aceitar isso, mas se fizer isso, você mostrará a todos que você é mais forte do que qualquer coisa que eles joguem. Você. Eu conheço sua história, lê ela. Você não tem ideia do que realmente é capaz. Naquele momento, algo mudou. Laia sentou-se mais ereta, ombros para trás, queixo erguido. A dor ainda estava lá, mas estava envolto em algo mais duro. Determinação. Ela olhou para o outro lado do salão, cruzando os olhos com Grant. Ele desviou o olhar. Primeiro. Ela sabia então que aquela noite não era o fim de sua história. Era o começo de sua luta. A traição tem um gosto. Para Laia, era metálico, amargo, grudando no fundo da garganta toda vez que ela o avistava. A mão de Grant pousada no quadril de Marissa. O resto da sala via um casal poderoso e seu lindo novo encontro. Mas Laia sabia a verdade. Grant Benson não era o homem que fingia ser. Ele era um mestre das máscaras, um ator com uma sorriso perfeitamente ensaiado para o público e um sorriso de escárnio afiado para aqueles mais próximos dele. E Marissa, ela não era apenas um acessório bonito. Ela era o tipo de mulher que prosperava em tomar o que pertencia a outra pessoa. Marissa. Wallace entrou na vida de Grant como uma tempestade de verão. Repentina, ofuscante e um pouco perigosa. Aos 26 anos, ela estava tudo o que Laia não era. Impulsiva, ambiciosa, sem remorso por seus desejos. Ela cresceu em Miami, filha do dono de uma boate, e conseguiu chegar a Nova York com nada além de confiança e uma conta no Instagram. Seguindo. As pessoas a chamavam de alpinista social, mas ela nunca se importou. Se alguém, quando perguntada, ela dizia que só queria um pedaço do mundo que nunca desse espaço para garotas como ela. Quando ela se juntou ao Grants Imobiliária, ela almejava o topo. E qual melhor maneira de chegar à cobertura do que através do coração do chefe? Só que nunca foi sobre amor. Para Marissa, Grant era um meio para atingir um fim. Convites para festas de elite, férias exclusivas, presentes caros e uma atalho para os círculos mais protegidos da cidade. Ela gostava da maneira como as pessoas a olhavam quando entrava em uma sala. O braço de Grant. Parte inveja, parte medo. Ela ansiava por poder quase tanto quanto ansiava por atenção. E ela amava especialmente a emoção de ser a mulher que roubava o homem de outra pessoa, como se isso a tornou a vencedora de um jogo invisível e distorcido. Esta noite era sua volta da vitória. Marissa havia planejado cada detalhe. O vestido de grife, o batom ousado, a risada do Coi. Ela queria que todos a vissem Grant e, acima de tudo, importante, ver Laia, grávida e sozinha. Ela sussurrou piadas cruéis ao ouvido de Grant, autossuficiente para que outros ouvissem. Ela realmente se deixou levar, não é? Acho que algumas mulheres simplesmente não são feitos para este mundo. Sua risada, cortante como vidro quebrado, cortou Laia mais de uma vez. Grant, por sua parte, desempenhou o papel
Ele se deleitou com atenção, deixando Marissa balançar em seu braço como se fosse um troféu. Ele disse. Ele merecia isso. Afinal, ele não tinha trabalhado duro para ter tudo o que tinha? Ele não tinha direito a um pouco de diversão. Um pouco de liberdade? Laia se tornou um fardo em sua mente. Suas necessidades, suas preocupações, sua barriga crescendo, lembretes de uma vida que ele não tinha certeza se queria mais. Ele havia mudado ao longo dos anos, aos poucos. Na sala, algo dentro dela estalou. Ela podia vê-los como realmente eram, um par de atores em uma peça onde ninguém realmente vence. Marissa agarrou-se ao braço de Grant, mas seus olhos continuavam disparando ao redor da sala, verificando a aprovação. Grant sorriu, mas sua risada era vazia, ecoando por um salão de baile cheio de pessoas que o abandonaram no segundo em que sua voz desapareceu. Laia de repente sentiu pena de os dois. Mas a pena não era seu escudo. A raiva era cada piada cruel que Marissa feito, cada olhar presunçoso de Grant só alimentava a determinação de Ila. Se quisessem que ela desmoronasse, fosse embora, desaparecesse, ficariam decepcionados. Laia passou a vida sobrevivendo. Ela cresceu sem nada, fez algo de si mesma e viu quase tudo escapar. Mas ela ainda estava aqui, e ela não estava terminado. Naquela noite, enquanto a gala continuava e a hora se estendia, Laia sentiu sua dor endurecerem. Determinação. A humilhação havia queimado algo frágil dentro dela, revelando um núcleo de aço que ela desconhecia possuir. Ela começou a prestar atenção para notar as rachaduras na máscara de Grant e os lampejos desesperados nos olhos de Marissa. Ela percebeu que o mundo de Grant e Marissa era construído sobre mentiras e tempo emprestado. E a única maneira de realmente vencer não era me rebaixar ao nível deles. Era me elevar acima deles, me tornar alguém que eles nunca poderiam tocar ou destruir. Então, à medida que a música aumentava e a noite avançava, Laia fez uma promessa silenciosa a si mesma e ao seu filho ainda não nascido. Nunca deixaremos alguém nos faça sentir pequenos novamente. Ela saiu do salão não derrotada, mas com a cabeça erguida, sabendo disso. Era apenas o começo. Sua história não tinha acabado, nem perto disso. Era para ter acabado. Seria uma noite que pertenceria aos melhores e mais brilhantes da cidade. Mas para Laia, a gala da esperança da cidade havia se tornado um despertar. Pesadelo. Sua tristeza foi divulgada como uma manchete. Sua dor se transformou em fofoca. Por pessoas que mal sabiam o nome dela. A humilhação não terminou com as palavras cruéis de Grant ou o riso gélido de Marissa. Na verdade, isso foi apenas o começo. As câmeras flagraram tudo. Em algum lugar atrás do torres brilhantes de taças de champanhe, um fotógrafo capturou o momento exato em que Grant proferiu sua infame linha: quem iria querer uma mulher grávida? Essa imagem, Grant sorrindo, Marissa. Lábios se curvaram em um sorriso presunçoso. Laia estava atordoada em seu vestido azul suave, a mão instintivamente protegendo sua barriga. Já estava se espalhando pelas redes sociais. Em poucas horas, estaria em blogs de fofocas e fóruns de mensagens. Dissecado e julgado por estranhos que nunca caminharam 1 quilômetro no lugar de Laia. Nos minutos seguintes ao desabafo, o próprio salão de baile se tornou um desafio. Pessoas que antes sorriam para Laia agora desviou o olhar, subitamente fascinados por seus celulares ou pelo padrão do tapete. As mesmas mulheres que antes a convidaram para almoços beneficentes, agora amontoados, sussurrando por trás de mãos bem cuidadas. Homens com quem ela havia trabalhado nos comitês, que elogiaram sua graça e dedicação, desviaram os olhos, fingindo não ouvir os insultos, ecoando pela multidão. Mas nada doeu mais do que o som da risada de Marissa enquanto ela se apertava mais perto. Para Grant. Era um som agudo e quebradiço, dirigido a Laia, e todos sabiam disso. Não leve para o lado pessoal, querida. Marissa ronronou alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Algumas mulheres simplesmente não são feitos para os holofotes. Algumas pessoas simplesmente desaparecem. Grant riu, sua mão apoiada. Cintura de Marissa, como se as duas estivessem em uma brincadeira particular. Por alguns segundos, Laia não conseguiu se mexer. Sua visão nadou. Era como se todas as humilhações que ela já havia sofrido estivessem se acumulando sobre ela de uma vez.
A voz de sua mãe. Sussurrou em sua mente, estudando-a. Eles não podem tirar sua dignidade a menos que você a dê a eles. Ainda assim, suas bochechas. Queimado. Suas mãos tremiam. Pela primeira vez em anos, ela realmente considerou. Correndo para fora das grandes portas, para longe da cidade, para longe de tudo que machucava. Mas ela não correu. Algo dentro dela se encaixou, fria e clara como vidro. Laia se forçou a respirar. Ela ergueu o queixo e olhou para a multidão. Algumas pessoas, muito poucas, lançaram olhares de simpatia. Uma mulher, um estranho com olhos gentis, murmurou: "Sinto muito." Mas a maioria das pessoas apenas assistiu, ávida por mais drama. Laia percebeu aquele momento em que ela parou de viver para a aprovação deles. Ela parou de se encolher para fazer outras pessoas confortável. Ela endireitou os ombros e se embrenhou na multidão, cada passo lento e deliberado. Se Grant e Marissa queria que ela quebrasse, eles teriam que se esforçar mais. Enquanto isso, Adrienne Westfield assistia a cena se desenrolar com desgosto crescente. Ele viu a presunção de Grant, a crueldade de Marissa e a covardia da multidão. Adrienne não estava apenas outro hóspede rico. Ele era um dos bilionários mais poderosos e reservados da cidade e conhecia Ila. Família de anos antes. Vê-la sofrer despertou algo protetor e... Mas ele tinha vindo à festa com a intenção de fazer uma doação discreta e desaparecer. Mas testemunhar a dor de Laia mudou tudo. Ele deu um passo à frente, sua presença comandando a atenção. As conversas vacilaram quando ele se aproximou. Leela. Ele ofereceu o braço sem hesitar. "Vamos tomar um ar", disse-ele suavemente, com a voz calorosa. Inconfundível. Pela primeira vez na noite, Laia se sentiu segura. Ela aceitou sua braço, deixando levá-la para o terraço de pedra com vista para as luzes da cidade. Lá fora, o barulho desapareceu. Laia encostou-se no corrimão de pedra fria, com a respiração trêmula, mas firme. "Não posso voltar lá para dentro", admitiu ela, com a voz rouca. Quase um sussurro. "Sinto que vou me despedaçar." Adrienne não ofereceu conforto vazio. Em vez disso, ele falou verdade. "Eles querem ver você desmoronar, Leela. É isso que os alimenta. Mas você não precisa dar a eles o que eles querem. Você não deve explicações ou desculpas a nenhuma dessas pessoas. Você é mais forte do que isso. Eu sei que você é." Ela olhou para ele, surpresa com a convicção em seus olhos. Por um breve momento, ela se lembrou de como era ser visto não como um ornamento ou uma vítima, mas como uma pessoa inteira. Lá dentro, os rumores já estavam espalhando. As pessoas especularam sobre a conexão de Adrienne com Laia. Grant, vendo Adrienne ao seu lado, sentiu uma pontada de algo desconhecido. Era ciúme ou medo? O sorriso de Marissa vacilou um pouco. A humilhação ainda era crua, mas no ar fresco da noite, Laia percebeu que sua determinação crescia. Ela percebeu que não queria mais deixar que outros escrevessem sua história. Ela não deixaria que essa humilhação pública a definisse. Adrienne se virou para ela, com uma expressão gentil, mas séria. "Você não está sozinha, Laia. Não mais. Se precisar de ajuda ou só alguém para ouvir, estou aqui. E se você decidir que quer revidar, lute de verdade. Eu conheço alguns muito bons advogados." Laia conseguiu dar um pequeno sorriso. Pela primeira vez desde a traição de Grant, ela se permitiu acreditar na possibilidade de algo melhor. Ela se endireitou, uma nova sensação de a determinação a invadiu. Ela não se esconderia. Ela não se encolheria. Sua dor era real, mas sua força também. Dentro do salão de baile, a música continuava tocando. A madeira fria. Foi a primeira vez no dia que ela se permitiu chorar. As lágrimas vieram em ondas. Durante meses, ela esteve segurando tudo dentro dela. Sua solidão, seu medo do futuro, a dor de amar um homem que mal olhava para ela. Agora sem público, ela chorou, soluços de cortar o coração que a deixaram sem fôlego. Ela agarrou a barriga, sussurrando desculpas ao seu filho ainda não nascido, prometendo que de alguma forma as coisas iriam melhorar. Mas no escuridão, a esperança parecia impossível.
Ela se movia pelo apartamento como um fantasma. O quarto do bebê, ainda inacabado. Zombou dela com suas pequenas nuvens em tons pastéis e caixas fechadas de roupas de bebê. Ela passou a mão pelo berço que ela mesma construiu, imaginando uma vida diferente, uma vida onde Grant tinha sido o pai que ele prometia ser, uma vida onde sua família estaria completa. Em vez disso, ela estava sozinha. A realização foi esmagadora. Laia sempre se orgulhou de ser forte, de sobreviver a tudo o que o mundo lançava. Seu caminho. Mas esta noite, ela se sentia completamente perdida. Ela se perguntou se talvez Grant tivesse. Estava certo. Quem a quereria agora? Grávida, abandonada, sua miséria particular. Espalhados pela internet para que todos pudessem julgar. Toda vez que ela tentava dormir, sua mente girava com ansiedade. Perguntas. O que as pessoas diriam na fundação de caridade? Eles ainda a quereriam no conselho? Alguém acreditar no seu lado da história? Ela imaginou Grant e Marissa juntos, rindo do espetáculo que fizeram dela. A raiva se misturou com a dor até que ela se sentiu fisicamente mal. Ela tentou ligar para sua mãe, esquecendo por um momento que sua mãe havia partido. A dor daquela perda era seu próprio tipo de desgosto. Laia afundou no chão da cozinha, envolveu os joelhos com os braços e soluçou até mal conseguir respirar. Na hora mais escura da noite, algo dentro dela mudou. Talvez fosse exaustão, talvez fosse desespero, mas uma pequena faísca de desafio começou a cintilar. Ela pensou do ditado favorito de sua mãe. Tempos difíceis não duram, mas pessoas fortes sim. As palavras soaram vazias no início, mas quanto mais elas repetia, mais forte se sentia. Laia enxugou o rosto, forçada. Se levantou e foi ao banheiro. Ela jogou água fria nas bochechas, olhou para seu reflexo no espelho. Seus olhos estavam vermelhos, seu rosto inchado. Mas havia algo feroz em seu olhar, uma teimosia que Grant tinha sempre subestimada. Ela foi até sua mesa, tirou o velho caderno de couro de sua mãe. Ela folheou. Páginas de conselhos, receitas, pequenos rabiscos perto do final com caligrafia trêmula dela. Sua mãe havia escrito: nunca deixe ninguém decidir o seu valor. Você é mais poderosa do que pensa. Laia traçou as palavras com o dedo. Ela respirou fundo e começou a fazer uma lista, não de seus fracassos, mas de tudo. Ela ainda tinha sua saúde, seu bebê, suas habilidades, sua herança e um punhado de verdadeiros amigos que a apoiariam aconteça o que acontecer. Pouco antes do amanhecer, Laia finalmente dormiu, enrolada com o travesseiro e o caderno da mãe agarrado com força contra o peito. Seus sonhos eram assombrados por memórias de Grant, os bons e os maus momentos. Mas em algum lugar no borrão, ela se viu de pé, seu filho segura em seus braços, o mundo não era mais capaz de tocá-la. Amanhã não trouxe nada. Milagres, mas trouxe clareza. Laia acordou com o som da chuva batendo contra sua janela e os primeiros raios de sol. Luz cinza clara. A dor ainda estava lá, mas não era mais paralisante. Ela se forçou a sair da cama, tomou banho, vestida e fez um café da manhã de verdade pela primeira vez em semanas. Ela precisava ser forte, não apenas por si mesma, mas por a pequena vida crescendo dentro dela. Enquanto comia, seu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de Adrienne Westfield. Só para conferir. Entre. Avise-me se precisar de alguma coisa. Você não está sozinho. Ela olhou para a tela, dividida entre gratidão e constrangimento. Ela não queria a pena de ninguém, mas sabia no fundo que a gentileza de Adrienne era genuína. Ele estava a única pessoa em seu círculo que a tratou com respeito desde a noite da gala. Depois do café da manhã, Laia disse sobre reconstruir sua vida, uma pequena tarefa de cada vez. Ela limpou o apartamento, começou a separar roupas velhas para doação, respondeu e-mails do Conselho de Caridade. Toda vez que ela sentia sua resolução vacilar, ela lembrou-se das palavras da mãe e guardou-as consigo. Pessoas difíceis perduram. À tarde, ela havia tomado uma decisão. Ela não seria definida pelo que lhe aconteceu. Ela não deixaria Grant ou Marissa vencerem. Se ela tivesse que começar, acabou, ela faria. Mas ela faria isso em seus próprios termos e por seu filho.
Não haveria mais encolhimento, nem mais silêncio. Ela sentou-se em frente ao computador, com as mãos tremendo um pouco, e digitou o primeiro rascunho de sua carta de demissão para a Fundação de Caridade. Ela não estava fugindo. Ela estava abrindo espaço por algo novo, uma vida onde ela nunca mais aceitaria menos do que merecia. A noite tinha sido longa, mas o amanhecer, embora fraco, trouxe esperança. Laia acordou para um novo dia com uma estranha calma dentro dela. Uma sensação de ter chegado ao fundo e, de alguma forma, sobrevivido. O mundo lá fora era cinzento e úmido, a chuva escorrendo pelas janelas e lençóis firmes. Mas em seu coração, um lampejo de a esperança teimosa havia sobrevivido à tempestade da noite anterior. Ela se movia com um propósito que parecia novo. Este não era o Laia que aceitava a humilhação ou se deixava definir pela crueldade de qualquer outra pessoa. Esta era a Laia que sua mãe tinha criado, a mulher que ela se tornou nas sombras dos holofotes de outras pessoas. Ela ainda estava abalada, ainda com raiva, mas a cada hora que passava, o medo desaparecia e a determinação crescia. Conforme ela fazia. No café da manhã, Laia ensaiou o que diria a Grant se o encontrasse novamente. As palavras lhe vieram à mente com facilidade. Você não decide o meu valor. Eu sei quem eu sou e sei do que sou capaz. Por tanto tempo, ela escondeu o seu. Força do amor, da lealdade, de um desejo desesperado de paz. Mas ela já tinha parado de se esconder. A primeira coisa que ela fez naquela manhã foi ligar para o advogado dela. Foi uma conversa tranquila, comedida e precisa. Laia perguntou sobre suas opções. Divórcio, custódia, as proteções que ela poderia estabelecer para seu filho ainda não nascido. Seu advogado foi minucioso, tranquilizando-a que ela não era tão impotente quanto Grant a fizera sentir. Você tem influência, disse ele a ela. Muito mais do que você pensa. E você tem direitos. Não vamos esquecer disso. A ligação terminou e Laia sentou-se. Silêncio por um momento, permitindo que a verdade se aprofundasse. Pela primeira vez em meses, ela estava planejando seu próprio futuro. Não apenas sobrevivendo, mas construindo algo novo. Ela passou as horas seguintes revisando o portfólio da mãe. Laia sempre soube que havia riqueza em sua família, mas manteve isso em segredo. Era sua rede de segurança, uma fortuna escondida construída a partir de anos de investimentos inteligentes. Quando sua mãe morreu, ela deixou tudo para. Adrienne não pressionou, não se intrometeu. Ele ouviu. Ouviu de verdade. Como ela mesma disse. A verdade sobre seu casamento, seus medos, sua dor e suas esperanças para seu filho. Você sabe, Adrienne disse depois de um enquanto, quando te conheci, eu sabia que havia mais em você do que qualquer outra pessoa imaginava. Você tem uma força que eles não podem. Toque. Não deixe que roubem. Ela sorriu genuinamente desta vez. Eu não quero não ser mais uma vítima, Adrien. Eu quero recomeçar. Não por Grant, não para provar nada a ninguém, mas por mim e para o meu bebê. Adrienne assentiu. E você vai. Você tem algo que Grant nunca vai entender. Um coração que não pode ser comprado. Uma mente que não pode ser quebrada. Foi então que Laia compartilhou seu segredo. Ela contou a Adrienne sobre sua herança, sobre a vida que havia escondido para se proteger. Explicou como havia vivido. Modestamente por escolha própria, como ela sempre quis saber quem a amava por ela mesma, não por sua conta bancária. Adrienne ouviu, nunca julgando, nunca questionando suas decisões. Quando ela terminou, ele olhou para ela com admiração. Você é ainda mais incrível do que eu pensava. Naquela tarde, Laia ligou para a Fundação de Caridade e entregou sua demissão. Ela manteve o tom profissional, sem dar nenhuma razões, recusando-se a dar a Grant ou Marissa a satisfação de fofocar. Em vez disso, ela enviou notas de agradecimento privadas ao conselho e aos seus colegas mais próximos, pessoas que sempre a apoiaram, mesmo sem saber de toda a história. A cada tarefa, Laia se sentia mais leve. A dor não havia desaparecido. Mas isso não a controlava mais. Ela fez uma lista de tudo o que queria realizar no próximo mês. Encontrando um novo lugar para morar, montar uma creche sem memórias de Grant, frequentar terapia e construir uma nova comunidade ao seu redor.
Ela estava determinada a avançar um passo de cada vez. Isso. Noite, quando a chuva finalmente parou, Laia deu um passeio no pequeno parque do bairro perto de seu apartamento. Ela sentiu sua chutinho de bebê, um lembrete de que a vida estava seguindo em frente, não importa o quão difícil as coisas parecessem. Ela ficou sob um cerejeiro em flor, fechou os olhos e prometeu ao filho: eu lhe darei uma vida cheia de amor e segurança. Nós nunca deixaremos que o passado nos defina. Seu segredo, antes um fardo, agora era seu maior arma. O mundo subestimou Lila Hart pela última vez. Ela não tinha mais medo. Ela estava pronto para o próximo capítulo, seja lá o que ele trouxesse. Uma semana após a gala, o mundo já estava em seu próximo escândalo. Mas a transformação de Laia Hart estava apenas começando. Se a noite do gala tinha sido seu ponto mais baixo, os dias que se seguiram tornaram-se a base para uma nova vida. Uma vida construída não sobre o medo ou vergonha, mas sim no poder e na clareza. Ela acordou uma manhã, olhou para o espelho e não viu a mulher que Grant havia abandonado. Ela viu uma sobrevivente, uma futura mãe e alguém digno dela. Lealdade. O primeiro passo em sua transformação foi pequeno, quase simbólico. Ela mudou o cabelo. Tinha sempre macio, castanho, usado solto ou em um coque suave. O tipo de cabelo que dizia: não estou aqui para ser notado. Desta vez, Laia entrou em um salão de beleza no centro da cidade e pediu algo ousado. Um corte curto e elegante com um dourado. Destaques. Enquanto a tesoura cortava seu antigo eu, ela observou seu reflexo se transformar e endurecer em alguém novo. O estilista girou, e a mulher na cadeira ficou irreconhecível. Uma mulher, com aço nos olhos, cuja vulnerabilidade agora era uma armadura. Em seguida, veio seu guarda-roupa. Laia doou a maioria de suas roupas velhas, vestidos que escondiam seu corpo, suéteres projetados para ajudá-la a desaparecer. Em seu lugar, ela escolheu peças elegantes e estruturadas que celebraram sua gravidez sem se desculpar por isso. Ela comprou um blazer sob medida que a fez se sentir poderosa, não apenas fofa. Ela escolheu cores fortes e linhas retas, determinada a entrar em todos os cômodos com confiança. Durante anos, ela se vestiu para Grant, para a sociedade, para a segurança. Agora, ela se vestia para si mesma. Mas a verdadeira transformação envolve mais do que cabelo e roupas. Laia trabalhou sua mentalidade. Também, todas as manhãs, ela praticava ficar em pé diante do espelho, repetindo seu novo mantra: eu sou o suficiente. Minha história não acabou. Ela começou a terapia, mergulhando fundo nas feridas deixadas pelo casamento, a vergonha, a gaslighting, a maneira como ela aprendeu a se encolher para o conforto de outra pessoa. Era um trabalho árduo, doloroso e lento. Mas a cada sessão, a vergonha perdia o controle e dava lugar a algo mais forte, o respeito próprio. Ela também começou a montar sua nova equipe. Com o dinheiro da herança da mãe, Laia contratou o melhor advogado. Representação na cidade, não apenas para o divórcio, mas para buscar a custódia total do filho e protegê-lo. Interesses financeiros da ganância de Grant. Sua advogada era uma mulher dura e perspicaz que não aceitou bobagens e tratou Laia como uma igual. Juntos, eles traçaram estratégia, execução rigorosa de acordos pré-nupciais, proteção de ativos e um plano para expor a má gestão financeira de Grant. Ele tentou ir atrás do dinheiro dela. Adrienne Westfield desempenhou um papel discreto, mas crucial. Ele apresentou Laia a pessoas de confiança. Contatos comerciais, pessoas que a viam não como um escândalo, mas como uma parceira em potencial. Pela primeira vez em anos, Laia começou a imaginar um futuro não moldado pela sombra de Grant, mas pela sua própria visão. Ela participou de eventos de networking, como ela mesma, não como a Sra. Benson. Ela falou com confiança sobre suas habilidades em finanças sem fins lucrativos, e em pouco tempo, ela recebeu uma oferta para uma posição de consultoria em uma fundação focada em apoiar mulheres e filhos. Era um trabalho significativo, um trabalho que importava para ela, e que lhe dava um propósito de vida que ia além da mera sobrevivência. Mas a parte mais importante da transformação de Laia aconteceu silenciosamente em casa. Ela construiu um quarto de bebê em seu novo apartamento. Um quarto iluminado e iluminado, com muita luz solar,
pintado de amarelo suave, decorado, com estrelas e animais pintados à mão. Ela o encheu de livros, de esperança, de tudo o que ela desejava para o futuro de seu filho. Todas as noites ela se sentava na cadeira de balanço. Cadeira lendo em voz alta, sonhando com o dia em que seu bebê chegaria a um mundo onde o amor não fosse condicional e a força não estava escondida. A notícia começou a circular por seus antigos círculos sociais. Os rumores mudaram. Você viu Laia? Ultimamente, ela está incrível. Você ouviu que ela conseguiu um contrato enorme de consultoria? Eu ouvi dizer que ela está trabalhando com Adrien Westfield agora. Mesmo aqueles que a desprezaram na gala começaram a repensar sua alianças. Sua transformação se tornou uma espécie de lenda, sussurrada entre a elite da cidade como um conto de advertência e uma inspiração. Ela passou do escândalo ao sucesso, da vítima à vitoriosa, e ela fez tudo em seus próprios termos. Grant, enquanto isso, estava cambaleando. Primeiro, ele tentou descartar a transformação de Laia como uma fase. Ele até fez algumas tentativas de contatá-la, principalmente para salvar a cara diante dos colegas. Mas Leela foi firme, educada e absolutamente impassível diante de suas desculpas. Ela sabia que jogo agora, sabia que Grant só valorizava o que não podia ter, só respeitava o poder quando era usado contra ele. O gala anual de liderança feminina de Midtown nunca teve a intenção de ser um campo de batalha. Mas naquela noite, tornou-se o palco para um retorno tão deslumbrante que até os críticos mais severos de Laia só puderam assistir com admiração. Foi o mais comentado da cidade. Evento, uma reunião de COR, filantropos, políticos e socialites. Pessoas que moldavam opiniões e políticas com um estalar de dedos ou um único comentário cortante. Pela primeira vez. Tempo desde sua humilhação pública, Laia Earhart estava prestes a assumir o centro do palco, não como uma vítima, mas como uma força da natureza. Rumores sobre seu retorno circularam por semanas. Alguns diziam que ela nunca mais daria as caras. Outros. Especulou-se que ela apareceria em segundo plano, apoiando discretamente o sucesso de outra mulher. Ninguém esperava a atravessar aquelas portas douradas, de cabeça erguida, a rainha que sempre quis ser. Quando Laia chegou, o efeito foi imediato. Todas as cabeças no saguão se viraram. Ela usava um vestido esmeralda sob medida que realçava seu brilho, seu cabelo perfeitamente penteado, sua maquiagem sutil, mas marcante. Um par de brincos de diamante simples brilhavam enquanto ela se movia, e sua barriga de grávida, agora inconfundível, era abraçada com confiança e graça. Esta não era uma mulher escondida. Esta era uma mulher no comando da sua própria história. Ao seu lado, era Adrienne Westfield, parecendo protetora e orgulhosa. A imprensa tirou foto após foto, tentando capturar a momento que pareceu menos uma aparição no tapete vermelho e mais a ascensão de uma lenda. Até os organizadores do evento usaram. Para jogadores poderosos e influenciadores pararam para apreciar a vista. Laia cumprimentou o velho. Conhecidos e antigos céticos com um sorriso genuíno, sem se deixar abalar por sussurros ou olhares curiosos. Lá dentro, os galas brilhavam com possibilidades. Taças de champanhe brilhavam na luz. Quartetos de cordas tocavam suavemente, e grupos de mulheres poderosas conversaram sobre novos projetos e velhos inimigos. Laia se mudou, através da multidão com propósito, conectando-se com mulheres que antes a ignoravam. Agora ansiosa para ser vista com a mulher. Todos estavam assistindo. Ela ofereceu gentileza onde antes recebia desprezo e prestou atenção a histórias que eram muitas vezes esquecido. A tensão na sala aumentou quando Grant Benson e Marissa Wallace chegaram. Eles estavam vestida para controlar os danos. Grant em um terno cuidadosamente selecionado, Marissa em um vestido exagerado e desesperador. Ambos carregavam os sorrisos tensos de pessoas que esperavam salvar suas reputações. Durante semanas, Grant tentou reconquistar favor público, mas nada funcionou. A cidade não havia esquecido sua crueldade, e a presença de Marissa apenas o lembrou. Todos do escândalo. Quando a noite chegou ao auge, Adrienne anunciou discretamente o patrocínio de Laia ao principal iniciativa de bolsas de estudo da gala, um compromisso multimilionário financiado pelo legado de sua mãe. A sala
e rompeu em aplausos. Leela, convidada a subir ao palco, caminhou com uma confiança que transmitia uma mensagem clara. Não se tratava de vingança, mas sim sobre liderança e retribuição. Mas seu verdadeiro momento veio mais tarde, durante o painel de discussão. Leela assumiu o microfone, sua voz firme e clara. Ela não falava apenas sobre caridade ou negócios, mas sobre sobrevivência e transformação. Às vezes, a vida te derruba de maneiras que você nunca imaginou. Às vezes, as pessoas em quem você mais confia demonstram você o pior deles. Mas esses momentos não são o fim. Eles são convites para se tornar alguém mais forte. Alguém que define-se não pelas suas feridas, mas pelas suas escolhas. Ela não mencionou Grant ou Marissa pelo nome. Ela não precisava. A cidade inteira conhecia a história, e Laia. A graça só tornou seu poder mais evidente. Os aplausos foram estrondosos. Foi quando Grant, com o rosto vermelho e desesperado, tentou salvar a cara. Ele se aproximou de Laia após seu discurso, forçando um sorriso para as câmeras. Você está ótima, Laia. Talvez devêssemos falar, sabe, pelos velhos tempos. Marissa ficou para trás, parecendo subitamente pequena. Laia encontrou o olhar de Grant com confiança calma e inabalável. Não há mais nada para falar, ela respondeu. Mas se você quer saber o que a verdadeira força parece, preste atenção esta noite. Como se estivesse em que Adrienne se juntou. Ela. Mas desta vez, ele não era o único aliado poderoso ao seu lado. O conselho. O presidente anunciou que o contrato de Marissa com a empresa de Grant foi rescindido com efeito imediato, graças a uma votação majoritária do novo conselho de administração, liderado pela própria Laia. O anúncio caiu como um raio. O rosto de Marissa perdeu a cor. A sala explodiu em um burburinho de especulações. Grant ficou sem palavras, lutando para encontrar as palavras enquanto Marissa se afastava cambaleante. Laia não se vangloriou. Ela apenas assentiu e agradeceu. O conselho por sua fé e lembrou a todos que a integridade é importante nos negócios e na vida. Para Laia, isso. A vitória pública não se tratava de humilhação ou vingança mesquinha. Tratava-se de resgatar sua voz e sua autonomia. Ela manteve-se firme, não apenas por si mesma, mas por todas as mulheres que já foram subestimadas, ignoradas ou traídas. Ela mostrou à cidade que o verdadeiro poder vem de dentro e que às vezes a melhor maneira de vencer é subir mais alto do que qualquer um jamais imaginou ser possível. Naquela noite, ao sair do baile de braços dados com Adrien, Laia sentiu seu bebê chutar. Era como se o próprio futuro a aplaudisse, lembrando-a de que este novo capítulo estava apenas começando. Quando o último champanhe foi servido e o quarteto de cordas guardou seus instrumentos, o miditão. A gala de liderança feminina desagou lentamente na noite quente de primavera. Laia ficou parada nos degraus do lado de fora, observando. Pulso da cidade. 1000 buzinas de táxi, risos distantes, neon brilhando contra o céu escuro. Pela primeira vez em meses, ela sentiu o mundo desacelerar. Ela finalmente se sentiu em paz. Adrienne Westfield permaneceu ao lado dela, em silêncio, deixando a multidão passar antes de falar. Você conseguiu, Leela, disse ele, com um tom de voz que misturava orgulho e admiração. Você realmente fez isso. Ele olhou para ela como se ela fosse a única pessoa na Terra, mas era mais do que admiração em sua olhar. Era um reconhecimento, uma alma gêmea que entendia o que significava sair da escuridão e chegar brilhando. Laia sorriu, sentindo seu bebê se mexer e se esticar dentro dela. Tudo, a dor, a humilhação e o desgosto dos últimos meses foram transformados em algo quase sagrado, força. Ela não apenas sobreviveu à traição de